Boa noite, meus caros. Estamos hoje na terceira aula sobre Platão, hoje, dia 7 de abril. Espero que todos estejam bem. Nós vamos falar hoje sobre o conhecimento para Platão. Então, antes de entrar propriamente no conhecimento, seria interessante recuperar um pouco o que vimos no nosso último encontro, dessa relação do mundo sensível com o mundo das ideias. Então, é bom lembrar, isso está totalmente explicado no Mito da Caverna, ou na Alegoria da Caverna, que é o livro 7 da República do Platão. Então, as pessoas que estão acorrentadas são aquelas pessoas que vivem ainda no mundo sensível, da realidade que se pode ter no mundo sensível, porque eles não tiveram acesso ainda ao mundo das ideias. Portanto, eles têm uma relação com a aparência e não com aquilo de fato que a coisa é. Então, quando aquela pessoa se liberta, que supostamente supostamente não, é passar uma homenagem para o Sócrates, ele consegue se libertar dessas falhas, desses equívocos que se tem no mundo sensível, e consegue, através da dialética, recuperar aquilo que a alma já soube, que é aquilo que está no mundo das ideias. Mas isso não é de uma maneira direta. Então, primeiro, quando a pessoa está ali, o que ela tem? O que se pode ter pelo mundo sensível, que é a opinião, a crença-se muito. Quando, pode observar, quem se libertou, ele não pode olhar direto para o sol, porque ficou muito tempo na penumbra. Ele vai olhar para a água. Então, há uma hierarquia aqui. Então, ele alcança o conhecimento matemático. Finalmente, ele olha para a luz, chega ao mundo das ideias e quando consegue ver a luz do sol finalmente, é uma ideia acima de todas, que é a ideia de bem. Então nós temos qual a hierarquia? A opinião, aquilo que se tem pelo mundo sensível. De uma fase intermediária nós temos a matemática, depois o mundo das ideias e por fim, a maior de todas as ideias, que seria a fonte das demais, que é a ideia de bem. Ora, outro ponto importante também que vale a pena colocar é a questão do uno e do múltiplo. O que seria isso? Então, numa relação, de novo, entre o mundo sensível e o mundo das ideias, nós temos uma historinha para contar. Havia uma espécie de Deus chamado Demiurgo, lá no mundo das ideias, no Hiperurano. Ele olha aqui para esse espaço sensível, era um caos total. E ele se apiedou, falou, tem que dar uma arrumada nisso. E tentou transferir o mundo das ideias para cá. Mas, infelizmente, a matéria resistiu e, em vez de passar a uma ideia única, aquilo que é o conceito, simplesmente houve uma multiplicação. Vou tentar me explicar, só um pouquinho. Observe o que é o uno, o que é o múltiplo. Eu tenho aqui nas minhas mãos 4 canetas completamente diferentes, uma da outra. Ora, tendo 4 canetas completamente diferentes uma da outra, como é que eu sei que todas as 4 são canetas? Porque o conceito de caneta não é múltiplo, ele é um só. Esse é o uno. É a ideia que se tem sobre o conceito de qualquer coisa. Porque isso não se diferencia. Por mais diferente que seja uma caneta da outra, a ideia de caneta continua sendo absolutamente a mesma e única. Então, por isso é o uno. Por que nós temos o múltiplo? Nessa resistência que a matéria teve, aquele que era uno se dividiu em diversas formas. Por isso que nós temos na ideia de caneta diversas formas de caneta aqui na matéria, correto? Dito isso, nós vamos agora voltar à questão do conhecimento. Para Platão, conhecimento nada mais era do que recordar. Ora, o que é isso? A palavra que ele usa é anamnese. Anamnese. Nós sabemos que amnésia é se esquecer de. Quando você agrega qualquer palavra a partir do grego a, significa ausência de. Então, anamnese nada mais é do que ausência do esquecimento. O que seria isso? Pegando a partir de alguns mitos que são colocados pelo Platão, principalmente no mito do E, a alma já esteve habitou completamente no mundo das ideias, no hiperurano. Por uma questão de divergência, ela teve que pagar um castigo e foi mandada para cá. Ora, o castigo não foi só esse. Antes de encarnar em qualquer tipo de corpo, a alma teve que tomar a água do rio Analectes, que é o rio do esquecimento. Portanto, tudo aquilo que ela contemplou, ou seja, aquilo que de fato a coisa é, simplesmente se esqueceu. Por isso que o Platão diz, conhecimento é recordar. Através da dialética, gradativamente, a pessoa vai recuperando, a alma vai recuperando aquilo que ela já contemplou no mundo das ideias. Portanto, quanto mais se faz o exercício da dialética, mais se recupera aquilo que ela já soube um dia. Então, quando você chega à questão do conhecimento, vai gerar uma hierarquia nele, porque o conhecimento não é só numa direção.
Se eu ficar preso só àquilo que o mundo me oferece, o máximo que eu posso chegar é a crença. Então Platão diz assim, primeiro há um contato, primeiro grau de conhecimento é esse, o contato com as coisas, que não me leva a nada. Nesse contato eu tenho uma percepção que me leva à crença e passa uma vaga ideia daquilo que a coisa é. Vou para a matemática, para o conhecimento matemático, que é intermediário entre a crença e o mundo das ideias, e chego finalmente ao mundo das ideias, onde a coisa realmente é. Vou tentar me explicar a partir disso. De novo, tem que pegar mais um material. Por que de um mundo sensível não é a representação daquilo que a coisa é? Porque é simplesmente uma imagem, um reflexo daquilo que a coisa é. Então observe aqui, eu tenho uma fotografia. Lembra quem eu sou? Sim. Mas sou eu. Quem sou eu de fato? O que está para além da fotografia. Então quando você quer ter contato com alguém, a fotografia te lembra essa pessoa. Então o mundo sensível lembra o mundo das ideias, mas não é a ideia em si. Se você quiser ter contato com a coisa como de fato ela é, tem que ser para aquilo que é concreto, aquilo que de fato a representa, que vai para além da fotografia. Então se eu ficar preso no mundo sensível, o máximo que eu vou ter é isso aqui. Uma imagem, uma lembrança daquilo que deveria ser ou daquilo que é a coisa. Então Platão nos coloca dessa forma. Por isso, gente, que é muito o Sócrates, naquela imagem colocada no mito da caverna, ele quando contempla a coisa verdadeira, para além das aparências, ele fala, eu não posso ficar só comigo, eu tenho que tentar convencer os demais que é assim. Como aquelas pessoas estavam acostumadas só com a aparência, para eles a realidade era aquilo lá. A sombra projetada na parede, para eles era o que a coisa de fato é. E a partir disso, ele tenta convencê-los, ele é chamado de louco, e o desfecho da história você já sabe. Ele é morto porque as pessoas não concordavam com essa discordância, não concordavam com essa forma de ver que de fato remetia, levava à realidade. Então, entenderam por que, por Platão, o conhecer e recordar é esse exercício que a alma faz de recuperar aquilo que foi esquecido, nessa transição, na transmigração da alma, quando ela vem do mundo das ideias para cá, como parte do castigo que ela recebeu, ela se esquece de tudo aquilo que ela contemplou. Então, para que ela possa conhecer de novo, tem que se exercitar a partir da dialética. Então, quem mais avança nisso é o filósofo, por isso que para Platão, a única pessoa que chega ao mundo das ideias, e principalmente a ideia de bem, é o filósofo, porque é ele que faz esse exercício de maneira correta e trabalha a questão da dialética. Espero que vocês tenham uma boa noite. Logo, logo teremos um próximo encontro. Até mais.